100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. E vamos aos destaques do programa. ID Jovem garante viagens gratuitas a pessoas de 15 a 29 anos. No estado do Rio, 379 menores estão disponíveis para adoção, sendo que 35 em Campos. Hemocentro Regional e o UERJ organizam campanha de doação de medula óssea. Universidades do Rio de Janeiro tiveram pelo menos 218 milhões em verbas retidas pela União em 2019. CNPq já usou 88% da verba para pagamento de bolsas de pesquisa em 2019. Dólar comercial fechou a semana cotado a R$ 3,94, alta de mais 0,33% ao dia. A saca de 50 quilos de açúcar cristal, começando a semana, cotada a R$ 59,50. E a arroba do boi gordo, cotada em alta no estado do Rio de Janeiro, a R$ 145,00 à vista. Você participa também pelo WhatsApp da Mix Campos, 99797-1007 no ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 21 graus e máxima do dia prevista para 30. Dia de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. E vamos ao trânsito. Neste momento, o movimento é intenso e lento nas proximidades do Mercado Municipal e descida da Ponte Leonel Brizola na Beira Valão, mas sem retenções. O fluxo também está lento na saída da Campos Farol e bairro da Penha, com acesso a 28 de março, onde a neblina ainda está muito forte, dificultando a visibilidade dos motoristas. E o mesmo acontece na rotatória próxima ao Shopping Estrada, seguindo pelo trecho da BR-101 que passa por dentro da cidade até o Ferreira Machado. E no apanhado geral da BR-101, o tráfego é normal, exceto no acesso do quilômetro 302 em Boa Vista ao quilômetro 322 no acesso à Ponte Rio-Niterói, onde o fluxo de veículos é intenso com pontos alternados de lentidão ou retenção. Mix. Juntos no melhor Mix. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos comemora hoje, dia 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude. A data ocorre durante a Semana Nacional de Juventude, quando haverá uma série de eventos na sede do Ministério em Brasília. Com pautas de interesse de jovens, um dos serviços mais acessados foi a emissão da Identidade Jovem, que permite a pessoas de 15 a 29 anos, de renda familiar de até 2 salários mínimos, o pagamento de meia entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos e até uso gratuito do transporte entre estados. E segundo os dados estatísticos mais recentes do Cadastro Nacional de Adoção, 4.945 estão à espera de um lar. Outras 4.705 crianças e adolescentes estão acolhidas em todo o país, mas ainda possuem vínculos familiares. No estado do Rio de Janeiro, 379 menores estão disponíveis para adoção, sendo que 35 estão em Campos. Destes 35, apenas um tem menos de 6 anos, fase preferida para quem quer adotar. Segundo dados da FMJ, 13 acolhidos estão na faixa etária entre 7 e 12 anos e 21 acolhidos têm entre 13 e 17 anos. Mix Notícias. O Hemocentro Regional de Campos, em parceria com o Laboratório de Histocompatibilidade e Criopreservação da UERJ, vai realizar em Campos, em outubro, em data ainda a ser definida, uma campanha para cadastro de doadores de medula óssea. A última campanha nesse sentido aconteceu em 2008. O primeiro passo vai ser dado hoje, quando representantes do Hemocentro da HLA, UERJ, se reunirem com diversos segmentos da comunidade, além de familiares de pacientes portadores de leucemia. O encontro será das 13 às 16 horas no auditório do Centro Diocesano de Pastoral, ao lado da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, a Igreja do Saco. Desde o começo do ano, as 5 instituições de ensino superior federais do estado do Rio de Janeiro tiveram em seus orçamentos o contingenciamento de pelo menos R$ 218.772.000 até agosto. Os cálculos são do próprio MEC. O valor contingenciado era ainda maior, mas o Ministério da Educação informou ter liberado 5% do total originalmente retido às universidades, institutos federais e para o Colégio Pedro II.
Passados pouco menos de 2/3 do ano, o CNPq já usou 88% da verba que tem disponível para pagamento de bolsas de pesquisa. O CNPq estima que o restante só será suficiente para garantir as bolsas de quase 80 mil pesquisadores em agosto e setembro. E a contrapartida das bolsas é que os beneficiados não mantenham outro trabalho. A participação de estudantes em Olimpíadas de Conhecimento abre portas profissionais e amplia oportunidades de estudo, mas não se limita aos alunos premiados. Na avaliação do diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Marcelo Viana, há ganhos em uma cadeia muito maior. Você pega um município pequeno, onde as oportunidades são limitadas, e um estudante consegue uma bolsa em uma escola em outro município ou continua seus estudos. São transformações extraordinárias, destacou Marcelo. Mix Notícias. Qual é a força necessária para percorrer mais de 1.100 quilômetros distribuídos em 3 estados do Sudeste e conseguir ficar bem na chegada? Segundo a INEA, 500 metros cúbicos por segundo, o que não seria um problema para o Rio Paraíba do Sul. Mas, após intervenções em diversos pontos de seu trajeto, a quantidade de água que chegou a Campos no início da última semana foi apenas 38,2% desse valor. Um dos reflexos da baixa vazão foi a suspensão da captação de água no início da última semana na estação de abastecimento de São João da Barra. O município sofre com processo de salinização que já chegou a Barcelos, a cerca de 8 quilômetros da Foz do Rio, no Pontal de Atafona. A UENF comemora 26 anos da fundação na próxima sexta-feira e, para marcar a data, será realizado no dia seguinte, das 9 da manhã às 3 da tarde, o evento Sábado na UENF, organizado pelo Coletivo de Economia Solidária Bazar dos Servidores da instituição, em parceria com o Sindicato dos Técnicos das Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Da programação, com entrada gratuita, constam, entre outros atos, feira agroecológica, artesanatos, livros, alimentação, divulgação científica, doação de mudas de árvores, balcão de emprego, crédito para microempreendedores, serviços sociais e apresentações culturais. Mix. Criação de licença parental compartilhada entre mãe e pai, proposta à Procuradoria-Geral da República para funcionários do Ministério Público da União, está sendo avaliada como uma oportunidade de pautar o tema no Congresso Nacional. Para que possa ser estendida a toda a sociedade em órgãos públicos e empresas privadas, a novidade ainda depende de parecer da PGR. Pela proposta, os 120 dias iniciais garantidos pela Constituição continuariam assegurados à mãe. E caso o pai e a mãe sejam funcionários do Ministério Público, seria permitido que nos últimos 60 dias da licença maternidade de 180 dias, o pai assumisse o cuidado da criança e a mãe retornasse ao trabalho. Prisão não será a única punição para quem não pagar pensão alimentícia. Ele poderá também ficar com o nome sujo no SPC Serasa e, com isso, o CPF negativado. Caso semelhante ocorrido no Rio Grande do Sul, acabou virando jurisprudência nacional, inclusive com penhora de bens do devedor, com base no Código de Processo Civil, que é permitido reclamar sobre o não pagamento da pensão em cartório, levando o nome do devedor a ser inserido na lista de restrição dos órgãos de proteção ao crédito. A legislação prevê que aquele que ficar devendo 3 pagamentos consecutivos de pensão será citado judicialmente e terá 72 horas para quitar os débitos. Caso não cumpra, poderá ser preso por até 90 dias e ainda ter o nome sujo ou ter bens penhorados no valor devido. Mix Notícias. Com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no último dia 8 pela Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional, o salário mínimo e as aposentadorias do INSS poderão ser reajustados em 4,2% no ano que vem. Com isso, o piso nacional passará dos atuais R$ 998 para R$ 1.040. A previsão é do Ministério da Economia, baseada na estimativa da inflação deste ano, medida pelo INPC do IBGE. Dentro do quadro de estimativas, o INPC também elevaria o teto dos benefícios previdenciários, atualmente em R$ 5.839,45 para R$ 6.084,71. A expectativa é que os reajustes venham a reboque da reforma da Previdência.
A partir deste mês, a Dataprev dará início ao projeto piloto do uso de biometria na prova de vida dos segurados do INSS em 15 municípios de diferentes regiões do país. A medida proporcionará aos idosos cumprir a exigência sem precisar ir até uma agência bancária, em especial aqueles com mais dificuldades de locomoção. Porém, quem preferir poderá continuar fazendo a prova de vida de forma presencial nas agências. A iniciativa havia sido anunciada pelo INSS no fim de julho e foi confirmada pela Dataprev na última sexta-feira. O sistema piloto irá contemplar duas tecnologias, tanto a biometria facial quanto por impressão digital. Explica. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. A Secretaria da Receita Federal disponibiliza programa no site a partir das 8 horas dessa segunda-feira para a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. Todos os proprietários de imóveis rurais, inclusive quem perdeu a posse da propriedade este ano, têm até 30 de setembro para entregar o documento, que é obrigatório. Perda de prazo gera multa. A Receita orienta que o valor do imposto devido poderá ser pago em até 4 parcelas iguais e se a parcela não for inferior a R$50. Se o total do imposto sobre a propriedade territorial rural for menor que R$100, o dono do imóvel terá que pagar o valor à vista, ressaltou. Aumentar o valor nutritivo dos alimentos, reduzir o uso de defensivos agrícolas e tornar a lavoura menos vulnerável à seca e às pragas é o que deverá proporcionar uma nanotecnologia capaz de incrementar a produtividade das plantas. Desenvolvida pelo Instituto de Química da Universidade de Brasília, em parceria com a Embrapa, a substância, o CRIO, à base de carbono luminescente, está em fase de depósito de patente no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Mix Notícias. A Polícia Federal realiza na manhã de hoje a Operação Monograma contra crimes eleitorais e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. De acordo com a PF, a operação é um desdobramento da Operação Acrônimo. A corporação suspeita de delitos eleitorais em que empresas de consultoria teriam simulado a prestação de serviços para o recebimento de vantagens ilícitas em montante superior a R$3 milhões. A chegada da reforma da Previdência ao Senado promete esquentar o clima na casa a partir desta semana, quando começa a ser discutida na CCJ da Casa. O relator, senador Tasso Gereissati, defende abertamente que os colegas confirmem o texto aprovado pelos deputados sem nenhuma alteração para que a PEC não precise voltar à Câmara, apesar de reconhecer que o texto votado na Câmara precisa ser melhorado, sobretudo no que diz respeito a novas regras de previdência de estados e municípios. O relator defende que as alterações propostas pelos senadores estejam em PEC paralela, que tem o apoio do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O Brasil terá que qualificar 10,5 milhões de trabalhadores na indústria até 2023, segundo o levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, de acordo com o estudo. Essa demanda será por qualificação para trabalhadores em ocupações industriais nos níveis superior, técnico, qualificação profissional e aperfeiçoamento. A maior demanda por qualificação deverá ser pelo aperfeiçoamento de trabalhadores já empregados. Apenas 22% será para capacitação daqueles que ainda vão ingressar no mercado de trabalho. A reforma tributária, que já tem 2 propostas tramitando no Congresso e deve ganhar uma do governo nos próximos dias, promete antecipar no Congresso a discussão sobre a divisão da arrecadação de impostos entre entes da Federação. Com os estados em crise financeira, governadores têm interesse em ficar com mais recursos, hoje centralizados na União, e planejam aproveitar as negociações para unificação de tributos prevista na maioria das propostas, para reivindicar maior participação no bolo. A proposta de reforma com discussão mais avançada é a que unifica em um só imposto 5 tributos: os federais, IPI, PIS e COFINS, o estadual ICMS e o municipal ISS. Mix, juntos no melhor mix. E agora nós vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe Mix de reportagem está aqui no CRDI, né, o atendimento praticamente exclusivo para as pessoas com chikungunya. Esse atendimento continua grande, o movimento. E o que a gente nota também aqui é a falta de acessibilidade
para pessoas de idade. Eu já vi aqui uma senhora sendo carregada, agora tem um senhor sendo tirado do carro aqui com muita dificuldade, porque não tem um acesso fácil aqui para as pessoas chegarem. E já temos aqui com mais de 150 pessoas para serem atendidas, já tem gente em pé, ou seja, a estrutura ainda é muito falha para atendimento dessa população que vive sofrendo com a chikungunya. Outra coisa que a gente nota é que o atendimento aqui não foi modificado em relação à greve dos funcionários da Prefeitura de Campos, né? Então a gente pede aí um maior carinho, né, em função desse local ser muito difícil acesso. As pessoas estão em pé sofrendo, pessoas já voltando aqui pela quarta, terceira vez, passam pela mesma triagem, e essa questão da acessibilidade às pessoas aqui com dificuldade para descer no momento do atendimento. A gente volta a qualquer momento, aproveite, mande uma mensagem no WhatsApp da Mix Campos, 99797 1007. Mix. Vamos ao esporte. Barba, cabelo e bigode. A delegação brasileira conquistou nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, encerrados neste domingo, ontem, os 3 maiores objetivos que poderiam ser atingidos. Quebrou o recorde de medalhas de ouro, levando 55, 3 a mais que no PAN de 2007, no Rio de Janeiro. Foi ao pódio como jamais havia feito e encerrou o evento em segundo no quadro geral, atrás apenas dos Estados Unidos, repetindo o ocorrido em 1963 no PAN de São Paulo. Portanto, o Brasil fechou com 55 ouros, 45 pratas e 71 bronzes. E vamos ao futebol. Pela 14ª rodada do Brasileirão, no sábado, o Flamengo venceu o Grêmio no Maracanã pelo placar de 3-1 e se manteve em terceiro lugar, diminuindo para 5 pontos a distância para o líder Santos. Já o Fluminense foi derrotado para o Atlético Mineiro por 2-1 em Belo Horizonte. No domingo, o Botafogo conseguiu a virada sobre o Atlético Paranaense no Nilton Santos, vencendo por 2-1 e pulou para a 8ª colocação no campeonato. E o Vasco, no Serra Dourada, ganhou por 1-0 do Goiás em um excelente resultado para o time de Luxemburgo, se afastando um pouco mais da zona de rebaixamento. 100.7 Mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe Mix de reportagem está aqui na Praça do Liceu, né, onde todos os permissionários, esses motoristas que estão aqui aguardando a promessa, né, de voltar a trabalhar, eles já estão aqui há 5 dias com as suas vans, tomando toda o quarteirão aqui do estacionamento do Liceu e também em volta do IMTT e da Casa de Cultura Vila Maria, em frente à Câmara Municipal, onde eles cobram aí do IMTT a designação logo, né, desse trabalho que está aí suspenso. Eles também pedem provisoriamente para essas vans descerem na rodoviária, que é o terminal de distrito, né, que afinal de contas eles vão estar fazendo o trabalho em cima do distrito. Eles não têm um terminal digno aí para as pessoas poderem desembarcar, né? Também a questão da bilhetagem eletrônica, o cartão de integração não está pronto. E a promessa do IMTT seria para a segunda quinzena de agosto, que já está iniciada, né? Então está aqui o investimento da prestação também das vans que eles compraram, eles estão sem faturar, sem dinheiro para captar e pagar a sua prestação. Então fica esse imbróglio aí do IMTT com os motoristas e a gente presta esse serviço para a população de Campos, querendo o melhor, que a gente sabe que em muitos distritos os ônibus não estão chegando e não estão suprindo aí a demanda, né, dos passageiros do transporte coletivo na nossa cidade. Mande uma mensagem no WhatsApp da Mix Campos, 99797 1007. Ouça Mix. E agora, vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Conforme a equipe Mix de reportagem apurou e também denunciou, aqui um vazamento de água na calçada ao lado do acesso aqui ao Boulevard Shopping pelo canal Julião Nogueira, não é isso? Então foi tapado o buraco, mas com o vazamento que está na calçada, que a gente deve entender que deve ser Águas do Paraíba, que precisa ver aqui, ou a postura, para saber a questão da calçada, afinal de contas, a pessoa não passa aqui e esse vazamento continua, parece um rio a céu aberto, ele continua, vai voltar o buraco e está se estendendo por toda a pista do outro lado. Então a gente pede para tomar providência aqui definitiva, né? Afinal de contas, tapar o buraco só não resolve. Tem um vazamento de água aqui, né? E a gente cobra das autoridades competentes a resolução desse caso, que vai voltar aí o buraco, podendo causar acidentes e também danos aos automóveis que passam por aqui. Você ouviu Mix Notícias. Mix.